E aí, vamos falar sobre uma coisa que parece ficção científica, mas que está rolando agora. Ensinar uma habilidade completamente nova para uma inteligência artificial, usando, acredite se quiser, um simples arquivo de texto. Hoje a gente vai mergulhar nas habilidades Claude, uma ideia que é tão simples quanto genial. Pois é, essa pergunta parece loucura, né? Mas a real é que a gente está chegando muito, mas muito perto disso. A Anthropic, a empresa por trás do Claude, apresentou um conceito que muda o jogo. Um novo padrão para dar superpoderes para os modelos de IA, e o nome disso é Habilidades Claude. Beleza? Para começar, vamos entender o que exatamente é uma habilidade nesse universo da IA. O que tem de tão especial nessa ideia? A melhor analogia é pensar num livro de receitas. Uma habilidade é, no fundo, só uma pasta. Dentro dela tem umas instruções, tipo uma receita mesmo, e as ferramentas necessárias. E é exatamente essa simplicidade que torna o negócio tão poderoso. E o processo todo? Aí é de uma elegância. É super direto. Alguém pede uma tarefa e o Claude dá uma olhada na sua biblioteca para ver se tem uma receita para aquilo. Se achar, ele abre a página, carrega os detalhes e... bom, mãos à obra. Simples assim. E aqui está o pulo do gato, a sacada genial do design. O sistema não fica sobrecarregado com todas as habilidades ao mesmo tempo. Ele só mantém um índice bem levinho, usando pouquíssimos tokens, que são tipo os bloquinhos de informação da IA. A receita completa só é carregada na hora de cozinhar. É uma eficiência que, olha, impressiona. Ok, a teoria é legal, mas a gente gosta de ver a coisa funcionando, né? Então vamos para um exemplo prático e, vou te dizer, bem divertido. O comando foi esse aí, na lata, um pedido bem específico para testar a habilidade de criar GIFs para o Slack. E tem até uma piadinha interna aí, comparando as habilidades com os MCPs. Calma que a gente já vai entender o que é isso. E o resultado? Olha, uma obra de arte não é. Sendo bem sincero, o GIF é quase epilético. Mas o ponto principal não é a beleza. O que é absolutamente incrível aqui é que ele foi criado do zero com sucesso pela IA, que só seguiu as instruções de um arquivo de texto. Isso, meus amigos, é revolucionário. E como ele fez? Mágica? Não. A IA não tirou tudo da cartola. Se a gente olhar o código que o Claude gerou, dá para ver que ele usou as ferramentas que já estavam lá, na pasta da habilidade. Ele pegou o tal do GIF Builder e foi montando o GIF quadro a quadro, passo a passo, como um bom artesão digital. E olha só que detalhe sensacional. A receita tinha uma regra importante. GIFs no Slack não podem passar de 2 megabytes. A IA não só seguiu os passos, como usou a ferramenta de verificação para garantir que o arquivo final estivesse dentro do limite. Isso mostra um nível de sofisticação enorme. Ela não está só obedecendo, está respeitando as restrições do ambiente. Mas o que está por trás de tudo isso? Qual é o tal do ingrediente secreto que faz essa mágica toda acontecer? Porque tem que ter um, né? Tem sim. E é uma peça-chave que sustenta o sistema todo. O ponto é o seguinte, as habilidades não funcionam no vácuo. Elas precisam que a IA tenha um parquinho para brincar, um ambiente de codificação, um lugar onde ela possa ler e escrever arquivos e rodar scripts. É como dar a um chefe uma cozinha completa equipada e não só o livro de receitas. É essa capacidade que destrava um potencial gigantesco. E essa ideia de dar um ambiente de código para IA não surgiu do nada. A gente viu essa história evoluir. Começou lá com o Code Interpreter do ChatGPT, que popularizou a ideia, depois passou para ferramentas mais locais, até chegar agora, onde isso se tornou a base de tudo para agentes mais gerais como o Claude. Para a gente sacar de vez o tamanho do avanço que isso representa, vamos comparar essa abordagem com o jeito antigo de fazer as coisas, o tal do Protocolo de Contexto de Modelo, ou MCP. A comparação deixa bem claro por que isso é um salto tão grande. Olha, a diferença é brutal. O MCP exigia que se implementasse um protocolo super complexo, que comia uma quantidade absurda de tokens. Já as habilidades são, na essência, arquivos de texto. A ideia muda de implemente este manual de engenharia gigante para algo tão simples e intuitivo quanto dá uma lida desse post-it aqui. E essa simplicidade não é um bug, é a maior virtude do sistema. Em vez de criar uma estrutura toda amarrada e complexa, a ideia aqui é transferir o trabalho pesado para o próprio modelo de linguagem. É usar a inteligência dele para entender e seguir instruções, que é o que ele faz de melhor. Certo, já entendemos o como. Agora vem a parte mais legal, o e daí? Para onde tudo isso aponta? Vamos dar uma espiada no futuro dos agentes de IA, porque é aí que a coisa fica realmente empolgante.
É fundamental a gente entender uma coisa. Embora os exemplos usem código, o buraco é muito mais embaixo. A gente não está falando só de programação. A gente está falando de transformar o Claude num agente de automação geral capaz de fazer qualquer tarefa que possa ser descrita num script. Vamos sonhar um pouco com o potencial disso. Pensem num agente de jornalismo de dados. Uma coleção de habilidades poderia ensinar a IA a fazer o trabalho pesado todo, achar dados públicos do governo, limpar e organizar tudo, criar gráficos e, o mais louco, até mesmo identificar padrões e histórias interessantes escondidas nos números. Aquela ideia abstrata de agente vira algo concreto e extremamente poderoso. E o mais impressionante de tudo, toda essa capacidade de um agente super especializado pode ser construída com algo tão simples quanto uma pasta com arquivos de texto. A barreira para criar automações complexas simplesmente despencou. Isso abre a porta para que qualquer pessoa possa criar seus próprios assistentes de IA. Essa citação da fonte original resume o sentimento geral. A expectativa é que essa facilidade de criar e compartilhar habilidades vai gerar uma verdadeira explosão cambriana de novas capacidades, um crescimento tão rápido e diverso que vai fazer os avanços que a gente viu até agora parecerem pequenos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta fascinante. Se qualquer um pode ensinar algo novo para uma IA com um simples arquivo de instruções, o que a gente vai construir? Que tipo de habilidades serão criadas a partir de agora? As possibilidades, sinceramente, parecem infinitas.